bem. Então, estamos começando a desenvolver uma reflexão sobre o direito, sobre o sentido da normatividade jurídica na vida humana. E já vimos, então, que a condição, digamos assim, antropológico-existencial e ontológico-existencial nos remete para a condição do ser humano, que é um ser histórico, né? E eu vou aqui, e essa condição histórica, no contexto dessa condição histórica, vamos refletir o que vem a ser uma ordem jurídica. E eu evoco aqui a máxima do grande filósofo clássico grego Aristóteles, que nos definiu, né, lá na bela língua grega, na língua grega clássica, anthropos, zoon, politikon. Mesmo a beleza da sonoridade da língua grega merece aqui essa digamos assim, homenagem do nosso canal. Anthropos é homem. Né? Anthropos, homem. Anthropos zoon, zoon é um animal. Né? Político. Então a condição do ser humano é essa. Anthropos zoon político. O homem é um animal político. E o que Aristóteles quis dizer quando nos definiu como um animal político? Ele quer dizer que o ser humano é um animal político porque vive na polis, ou seja, a condição essencial de um ser social. Disse ele, o apolis, o que está fora da polis, ou é Deus porque está acima da polis, ou é um bicho porque está abaixo da polis. Mas o homem é um animal político. O homem vive em sociedade. E quando vemos essa condição ontológica de ser humano, que é um ser social, como é que é a vida humana em sociedade? A vida humana em sociedade necessita de ordem, porque senão, sem uma estrutura de organização, a vida se torna inviável. Né? Então, a ordem que estabelece e viabiliza a vida humana em sociedade, as pessoas costumam dizer que é uma ordem jurídica. E o que vem a ser uma ordem jurídica? É a ordem que normativamente expressa o direito. Agora, nem sempre, e aqui vamos já estabelecer uma distinção e um esclarecimento. As pessoas acham que, havendo uma ordem social estabelecida, essa ordem é jurídica. Não. Nem sempre uma ordem social será uma ordem jurídica, será uma ordem que expressa o direito. Por exemplo, nós podemos ter uma ordem social de fundamento religioso, que não é jurídico, né? Como é a ordem social que existe nos países islâmicos. Como sabem, na cultura islâmica, o Islã é mais recente, ele é mais jovem que o cristianismo, surgiu no século VII da nossa era, no Oriente Médio, né, com Maomé. Maomé é o profeta. Né? Maomé era um mercador do deserto, por isso que na cultura islâmica o comércio é muito valorizado, porque Maomé era um mercador. Segundo a tradição, Maomé um dia teve uma crise mística, se retirou para uma gruta, lá ficou 40 dias, e então Alá, que é Deus, mandou para Maomé os princípios do Corão. Abdullah, o escriba, redigiu, e esses princípios são o Corão. Então, vai se construir uma civilização que está ainda hoje em expansão, fundamentada no Corão. E como é o direito nesse mundo? O direito, nos países islâmicos, é denominado de Sharia, as regras que organizam as sociedades islâmicas. Né? E a Sharia, ela deriva do Corão. E ela que organiza a vida social nos países islâmicos. Portanto, o seu fundamento não é jurídico, é religioso. E elas adquirem, o poder público lhes dá coercibilidade, imperatividade, obrigatoriedade de obediência por parte da sociedade.
né? E organiza a vida social com base nelas. Mas, que o Islã, hoje no mundo, existem dezenas de países islâmicos. Né? O Islã está, por exemplo, o Marrocos é um país islâmico na África do Norte. A Indonésia é um país islâmico lá no mundo asiático. Né? O Paquistão é um país islâmico que está lá na Índia. Na África tem país islâmico e, claro, lá na Arábia, né? Onde foi o berço do Islã. Mas então, para dar um exemplo, e um exemplo hoje que existe no mundo contemporâneo, dezenas de países se organizam socialmente e as normas que regem a vida social não são jurídicas, são religiosas, são de fundamento religioso. E religião não é direito. Religião, com todo o respeito que nos merece, mas não é direito. No mundo da cultura ocidental, e eu já fiz uma referência, as ordens cada vez mais se transformam em ordens econômico-político-cibernéticas, podemos dizer assim. Uma organização cibernética que faz as regras que o poder do Estado transforma em lei, né? E essas leis existem para organizar os fins econômico-políticos que regem a sociedade. Muito bem, isso até pode funcionar bem, propiciar uma estrutura que funciona, né? Mas não é jurídica. Não é jurídica. Economia não é direito. Nem tampouco política é direito. Uma ordem econômico-política, ela pode também ser uma ordem jurídica. Também pode. Mas, para isso, ela deve assimilar o direito. E o que caracteriza, então, uma ordem jurídica? A ordem que expressa o direito. A ordem que expressa o direito exige uma normatividade que tenha um fundamento de validade. E esse fundamento de validade sempre será um fundamento ético. Aqui vive o direito. Então, uma ordem jurídica deverá ser uma ordem cuja normatividade remete para um fundamento de validade ética. Podemos dizer assim, e entre os valores, mais adiante eu me permitirei falar mais sobre isso e aprofundar essa questão, os valores éticos que expressam o direito, entre eles, refulge a justiça, que é o valor máximo da axiologia jurídica. Podemos dizer, então, que uma ordem, para ser jurídica, deverá ser uma ordem que tenha pretensão de ser uma ordem social justa.